Fala pessoal, a paz do Senhor Jesus, a graça e a paz de Deus, a paz de Cristo. Não sei a saudação da sua igreja, mas não importa se debaixo da cruz você está, você é meu irmão em Cristo. Eu estou fazendo aqui uma regravação do capítulo 48 de Gênesis. Mais uma vez nós tivemos um problema com o áudio do vídeo. É um probleminha que às vezes dá com a edição, que ela é feita toda no celular. Gente, não temos recursos ainda, viu? Eu estou começando, espero no Senhor que Deus levante mantenedores para estar apoiando esse trabalho. Por enquanto, todo trabalho é feito de forma muito artesanal, através de um celular iPhone. Então eu estou filmando, eu estou editando, eu estou fazendo toda a produção no celular. Por isso alguns de vocês têm identificado algumas debilidades na produção do material, mas a gente está orando a Deus, buscando recursos para poder melhorar, entendendo que esse propósito nasceu no coração de Deus e que através dele muitas vidas, inclusive a sua, podem ser abençoadas pela leitura da bendita e maravilhosa palavra de Deus. Gênesis capítulo 48 trata do momento em que Jacó chama José para poder entregar aos seus filhos a sua bênção. Nós vemos aqui na história uma sucessão de dois fatos. José é notificado de que seu pai está próximo à morte e Jacó também é notificado de que José gostaria muito de vê-lo. Eles então marcam o encontro e nessa ocasião José leva os seus filhos, Efraim e Manassés, para serem abençoados pelo seu pai. Você percebe que a bênção do pai, a bênção do patriarca, era um fator muito determinante nessa cultura aqui. E Jacó, sendo o último dos patriarcas, ele deve abençoar os seus filhos. Como José foi tirado dele, José não vai ser contado na contagem das tribos. Então você vai ter nas 12 tribos a ausência do nome de José. Propositalmente, isso reflete realmente a situação em que ele viveu, em que ele foi separado dos irmãos e pelo propósito específico que Deus teve com ele, de fazer dele o salvador do mundo antigo, ele deixa de ser contado entre os filhos de Jacó e ele então vai passar esse privilégio para os seus dois filhos, Efraim e Manassés. Você percebeu na Bíblia que Deus ele foi confundindo e surpreendendo as pessoas com as escolhas que ele fez. Então você vê, por exemplo, na escolha soberana de Abraão, não vemos na Bíblia nenhum mérito pelo qual Deus pudesse chamar Abraão. Nós vemos no caso de Jacó e de Esaú que prevaleceu a escolha de Deus por Jacó em detrimento da primogenitura de Esaú. E nós vamos ver aqui o mesmo episódio acontecer. Espera-se que Deus abençoe o maior e Deus abençoe o menor, porque Deus escolhe quem Ele quer. Você vai perceber aqui que José se apresenta ao seu pai, eles conversam, tem um momento ali precioso em que Jacó comunica para José acerca da sua chamada, do propósito de Deus, da aliança que foi firmada com ele. E é dado o momento agora em que a bênção vai ser dada para as crianças. E José posiciona os seus filhos e quando Jacó vai abençoar, ele cruza as suas mãos, colocando a mão da bênção na cabeça do menor. E isso deixa José muito enfurecido. Ele fala, não, pai, está errado, o senhor tem que fazer do jeito certo, o primogênito não é esse. Então Jacó apresenta para ele realmente algo que não estava ainda claro para José. Esse aspecto da eleição, esse aspecto da escolha de Deus. Então Deus ele não está limitado ou domesticado por padrões humanos, por convenções culturais ou sociais. A sua escolha é soberana, a parte dele, a escolha, tanto para a salvação quanto para propósito, tudo vem das mãos do Senhor. Então, nesse propósito, você vai ver a bênção destinada a Efraim ser maior do que a bênção destinada para Manassés. Então, isso refletiu mais uma vez que Deus, por livre graça, faz escolhas pessoais a respeito daqueles que ele deseja salvar ou escolher para propósitos específicos na consumação dos seus propósitos soberanos. Então José é esclarecido por Jacó o motivo da bênção ter sido invertida e nós temos aí mais uma demonstração de que a escolha de Deus acontece sem o mérito do homem. Isso para nós deve ficar um aprendizado. Muitas vezes nós vamos nos deparar com fraquezas, com pecados pessoais,
com muitas coisas que de alguma forma nos desqualificariam para sermos abençoados por Deus. E é justamente nessa hora que a doutrina da eleição vai nos fortalecer, vai fazer com que os nossos pés permaneçam firmes na rocha, porque quem sustenta a vida do cristão, a sua caminhada, não é o seu mérito, mas é aquele Deus glorioso que, através do sacrifício do seu Filho Jesus, ofereceu salvação para todo aquele que nele crê. Que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador.